Oi, ouvinte, Felipe Speck aqui na voz. Mais um domingo de verão, mais 2 leituras para você. A primeira crônica que o professor Moreno lê se chama Um Amor Impossível, sobre a relação entre Selene, que é a deusa da lua, e Endymion, um singelo pastor. A seguinte é intitulada Só Nós Podemos Entender. Trata das semelhanças e diferenças entre nós, mortais, e os deuses. Depois de ouvir, eu tenho um convite. Entra lá na nossa área de apoiador para assistir a mais uma belíssima aula do curso Mitologia na Arte que nós publicamos esta semana. É uma aula sobre Bóreas, o deus do vento do norte, e a sua relação com a princesa Eurítia, princesa de Atenas. Se você ainda não é nosso apoiador, faço mais uma vez aqui o convite. Acesse o link que está na descrição do episódio, noites.gregas.com.br/apoiar. Nos ajude a manter esse podcast no ar e tem acesso a essa aula e a todas as aulas que a gente já publicou desde quando começamos o nosso podcast. São dezenas e dezenas de aulas. Boas leituras, pessoal! Um amor impossível. Selene, a deusa da lua, nunca tinha sentido atração por homem algum. Sua imagem pálida e solitária atravessava os céus da eternidade numa rotina de pura melancolia. Todas as noites, porém, ela era acompanhada pelos olhos sonhadores de Endymion, um tímido e belo pastor da Tessália, que levava o rebanho para o alto do monte a fim de poder vê-la mais de perto. E de tanto observá-la, ele começou a compreender o caprichoso ciclo lunar, que era um mistério para todos. Sua fama correu o mundo afora e chegou aos ouvidos de Selene, que ficou curiosa. Talvez ele fosse um homem diferente, capaz de entender o ritmo dos seus delicados movimentos pelo céu noturno. Certa noite, depois de muito hesitar, ela abandonou seu curso e veio ao encontro dele. Endymion estava adormecido na grama orvalhada do cimo do monte. E era tão sereno o seu sonho e tão suave o seu semblante, que o coração da Virgem foi invadido por uma paixão que nunca tinha sentido. Depois dessa noite, era ela que ficava perturbada quando o avistava lá de cima, porque pressentia que essa atração recíproca, cada vez mais intensa, ia fazê-lo entregar-se a um homem pela primeira vez. E foi assim. Uma noite, quando ele dormia numa caverna, ela deitou ao seu lado e beijou-lhe os olhos fechados, infundindo-lhe um sono mágico. Ele não podia acordar, mas podia perceber e sentir tudo o que estava ocorrendo. Cheia de paixão, ela o possuiu com tanto ardor que esqueceu que era a lua, causando um eclipse geral que deixou o mundo todo às escuras. Zeus não tolerava qualquer desordem no cosmos e resolveu castigá-la, mas ela, na sua defesa, alegou que tinha se apaixonado, argumento a que o rei dos deuses sempre foi muito sensível. Então ele perguntou, compreensivo, como poderia ajudá-la a manter sua felicidade. Deixem de mim escolher o seu destino, pai, disse ela. Consultado, o pastor respondeu que queria dormir eternamente, sem precisar temer a morte, prolongando para sempre aquele sonho maravilhoso que tivera. E sem nunca envelhecer, acrescentou a deusa, aproveitando a boa vontade de Zeus. Endymion dorme até hoje. Dizem que todas as noites a lua ainda vem visitá-lo e o abraça e o cobre de beijos. Ele não pode ver a linda figura prateada que se desnuda a seu lado e se curva sobre ele, mas o calor do seu hálito e seus suspiros apaixonados se misturam aos dela. A história é fascinante porque os dois parecem realizar o sonho de qualquer enamorado, que é cristalizar para sempre aquela intensa paixão dos primeiros encontros. Infelizmente, isso não é possível. A lua e o pastor estão juntos,
mas vão continuar sozinhos. Não vão conhecer um ao outro, porque não se falam e não se olham. Não vão rir juntos, não vão fazer projetos, nem ao menos vão discutir e brigar. Não compartilham segredos, alegrias ou tristezas, e não podem, cada noite, contar um ao outro os vestígios do seu dia, aquelas coisas tão simples sem as quais o amor não sobrevive. Só nós podemos entender. Os deuses do Olimpo são quase iguais aos humanos. Em tudo, são parecidos conosco. Como nós, eles também adoram reunir-se à volta de uma mesa para comer e beber com os amigos, não a carne, o pão e o vinho, rudes produtos da terra, mas a ambrosia e o néctar, alimentos divinos que o homem desconhece. A música também os encanta. Vibram com a voz melodiosa das musas e os sons da lira de Apolo. Repousam como nós. A noite escura vai encontrá-los na paz de seu leito e a aurora dos dedos róseos faz romper a claridade da manhã para todos, deuses e homens, indistintamente. Quando choram, vertem lágrimas salgadas, como as nossas. Quando fazem amor, compartilham dos mesmos fluidos e das mesmas umidades. Em contato com o ferro afiado, sua pele se rompe como a nossa e a dor do ferimento é sentida com a mesma intensidade. Pois Homero não nos conta o quanto sofreu Afrodite ao ser ferida durante a guerra de Troia? Para salvar Enéas, seu filho, que estava prestes a ser abatido pelos gregos, ela tinha se aventurado no ponto mais aceso do combate. Furioso por ver sua presa escapar, Diomedes não hesitou em atingir o delicado pulso da deusa com um pontaço de lança, fazendo-a desferir um grito lancinante. Cega pela dor, Afrodite bateu em retirada. A pele alvíssima de seu braço começava a enegrecer em torno da chaga aberta, de onde jorrava não o sangue abundante dos mortais, mas o líquido claro e perfumado que corre nas veias dos deuses. São quase idênticos a nós. Quase. Não fossem duas diferenças essenciais. A primeira é essa perpétua juventude. Eles nascem como qualquer um, crescem até uma determinada idade e estacionam ali indefinidamente. Zeus será para sempre um homem adulto, na força da idade, enquanto Apolo nunca deixará de ser um jovem imberbe, pois no Olimpo os dias não envelhecem. Agora, a segunda, muito mais decisiva, é a imortalidade, porque os deuses, os que nasceram para sempre, são eternos como o tempo. No mundo divino, a morte é desconhecida. Exatamente por causa disso, um pensador antigo sugeriu que é natural que os deuses tenham uma grande curiosidade a respeito da morte. Talvez até uma ponta de inveja. Assim como a água não tem muito sabor para quem não conhece a sede, assim os deuses que não precisam morrer não conseguem perceber o quanto a vida tem de valor para quem sabe que vai perdê-la. É a isso que se refere Norberto Bobbio quando assim define nossa humana condição. Os que levam a morte a sério também levam a vida a sério. Nenhum dos imortais do Olimpo poderia entender o alcance dessas palavras, para mim tão claras. Trata-se dessa vida, da minha vida, da única que eu tenho.